Muitas vezes, quando se fala em filosofia, a primeira figura que aparece na mente das pessoas é a do bigodudo Friedrich Nietzsche. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos pensadores mais conhecidos. Por outro lado, ele acaba tendo muitas de suas ideias muito deturpadas. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Oi, eu sou o Davi e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais pontos do pensamento de Nietzsche. Vamos começar falando um pouquinho sobre a vida desse autor. Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na cidade de Hocken, na Alemanha. Diferente do que muita gente pode pensar, a formação de Nietzsche não foi em filosofia, mas sim em filologia, que é o estudo das línguas clássicas. E ele só foi ter seu primeiro contato com a filosofia em 1865, quando ele leu as obras de Schopenhauer, o que, segundo ele, foi um grande marco na sua vida. Nietzsche vai nos dizer que existem duas forças que regem o mundo: a força apolínea e a força dionisíaca. E essas duas forças formavam e guiavam a vida e os seres humanos. A força apolínea faz referência ao deus Apolo, deus da ordem, e representa o equilíbrio e a moderação, enquanto a força dionisíaca faz referência ao deus Dionísio, deus do instinto, e representa os sentidos, o prazer e as paixões. Segundo Nietzsche, para que a sociedade vivesse em harmonia, precisaria haver o equilíbrio entre essas duas forças. E essa harmonia se manteve por um tempo, até que surgiu algo que desmantelou o fluxo natural da sociedade: a filosofia socrática. Como eu já comentei no vídeo sobre Sócrates, inclusive ele está aqui no card, Sócrates prioriza a vida racional e despreza os sentidos. E Nietzsche critica a filosofia socrática justamente por esse rompimento entre a razão e os sentidos, entre o apolíneo e o dionisíaco. Quando ele prioriza o apolíneo em detrimento do dionisíaco, Sócrates afastou o homem de sua real essência. Mas o pior para Nietzsche ainda estava por vir. A decadência da sociedade ocidental se deu com o surgimento de um novo fator: o cristianismo. O cristianismo vai desprezar ainda mais a busca pelo prazer. Vai transformar tudo aquilo que o Dionísio representa em pecado e tentação. E o ser humano vai precisar abdicar desses prazeres mundanos, ou seja, ele vai negar a si mesmo para alcançar uma salvação no paraíso. O que, para Nietzsche, é uma inversão e uma deturpação de valores. Nietzsche vai afirmar que existem duas morais: a dos fortes e a dos fracos. A moral do forte é aquela caracterizada pela bravura, pela coragem, pela nobreza e pela valorização da vida terrena. Já a moral dos fracos se caracteriza pela piedade, humildade, submissão, benevolência e desvaloriza a vida terrena em prol de uma possível vida transcendental. Para Nietzsche, essa inversão de valores colocava todo mundo no mesmo patamar, igualando assim as melhores pessoas com as pessoas medíocres, sendo que as características dos fracos passaram a ser exaltadas como virtude. Devido a essa inversão de valores, Nietzsche afirmou: Deus está morto. Ou seja, matamos Deus ao aceitarmos a moral dos fracos, negando assim a nossa vida e a nossa essência humana. Nietzsche propôs que era preciso uma transvalorização dos valores. Ou seja, era preciso que a civilização conquistasse novos valores baseados na moral dos fortes. Era preciso que cada pessoa deixasse de ser um mero humano e se tornasse um além-homem ou super-homem. E conseguimos fazer isso da seguinte forma: nos livrando do sobrenatural e encontrando sentido aqui na Terra. Estar sempre superando nossos limites
e buscando sempre uma afirmação da vida. Também era preciso questionar os valores que nos são impostos, pois Nietzsche afirma que eles não são verdades eternas universais, são apenas percepções. Nietzsche afirma que todos os seres vivos são animados por um impulso vital que ele denomina de vontade de poder ou vontade de potência. Existe a vontade de poder forte, que tem um caráter ativo, ou seja, o indivíduo é capaz de afirmar a si mesmo por meio da ação. E existe a vontade de poder fraca, que tem um caráter reativo, ou seja, a pessoa não consegue afirmar a si e ela só age de acordo com o outro. Para Nietzsche, a vida é uma sucessão interminável de fatos que se repetem, sem novidades ou eventos extraordinários. Essa característica Nietzsche chamou de eterno retorno. E apesar de parecer algo triste, nós devemos abraçar a vida e viver da melhor forma possível, mesmo nos momentos difíceis. E essa ação Nietzsche vai chamar de amor fati, ou seja, amor ao próprio destino. Talvez a ideia mais conhecida de Nietzsche e uma das mais deturpadas é a do niilismo, que é a compreensão de que a vida não possui nenhum sentido ou finalidade, ou seja, é a negação e destruição de todos os princípios. Apesar de parecer algo negativo, pode ser visto como a libertação do ser humano, pois a partir do momento que as pessoas se livram de suas crenças, elas passam a comandar a sua própria vida. Infelizmente, no fim da vida, Nietzsche acabou ficando muito debilitado por conta da sífilis. Em razão disso, sua irmã, Elizabeth, começou a cuidar dele. Só que ela era casada com um nacionalista alemão antissemita. E eles acabaram deturpando as ideias de Nietzsche, de tal forma que fez com que esse autor se tornasse um ícone nazista. E muitos de seus textos foram usados para promover essa ideia horrível. A ideia de além-homem, super-homem, acabou sendo usada como base para as ideias da raça ariana, embora o próprio Nietzsche sempre fosse contrário a esse movimento. Somente depois da Segunda Guerra foi que o mundo pôde reconhecer as ideias reais de Nietzsche, sem as deturpações da irmã. E é exatamente essa visão não deturpada que eu quero que vocês tenham. Busquem as obras de Nietzsche. As obras dele são muito importantes para a filosofia. Então, pessoas, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você já conhecia as ideias de Nietzsche e o que você acha desse autor. Caso você ainda não tenha lido nada dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns livros na Amazon para que você possa conhecer. Comenta também que outros temas você quer ver aqui no canal. Então, é isso e tchau!